Graça e paz, queridos irmãos. Todos bem? Esperamos que sim, com a graça de Deus. Uma ótima noite a você que nos escuta. Mais uma vez, aqui, nesse nosso cantinho especial, você podendo nos ouvir, estando conosco, pertos, mas distantes. É bom estar com os irmãos nesse momento. Já peço a você para que, se for possível e preciso, aqueles que forem tentar fazer com que a imagem vá para o televisor, já possa fazer isso. A gente está dando início aqui ao nosso estudo, ao nosso tempo devocional dessa noite, nosso bate-papo, né? Mais um bate-papo. Pastor Onésimo, tudo bem? Graças a Deus. Opa! Tudo bem. Ligou. Não ligou. Tudo bem, graças a Deus. Ó, viu? Acontece aí, acontece aqui. Cadê o pessoal do som aí? Pessoal, dá um jeito aí, gente. Disseram que não pode compartilhar o microfone, senão eu emprestava aqui, viu, pastor? Mas, quero convidar você que está no Instagram, por favor, nos dê um retorno, como é que tá o som está chegando aí na sua casa. Nós temos um grande privilégio, poder ter recursos que nos aproximam nesses momentos. Vamos orar, queridos? Antes de mais nada, agradecendo a Deus, pastor Onésimo ganhou voz. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimente os irmãos, pastor. O senhor está joia? Tudo bem? Muito bem. Estou feliz de estar aqui, embora correria, mas é gostoso demais poder estar acompanhando o povo de Deus e podendo contribuir com alguma coisa para sua vida espiritual crescer. Conte um pouco para o pessoal, o senhor falou aí de correria, porque não é por acaso não. Hoje à tarde o senhor estava em um dos momentos em que vocês têm aproveitado bastante, a igreja como um todo tem aproveitado bastante. O senhor pode compartilhar com os irmãos onde o senhor estava hoje à tarde? Assim como em outras tardes também? A igreja está com um ministério muito abençoado de evangelismo, tanto no Tigrão quanto no CMTA, e a gente estava lá ontem no Tigrão e hoje no CMTA, conversando com a moçada, cantando com eles, falando do amor de Deus para eles. Amém. Tem sido uma bênção, tem sido um prazer. Eu gosto disso, desse contato. Então, essa correria é uma correria boa, saudável, gosto dela. Maravilha. Na realidade, para aqueles que não estão sabendo ainda, tanto o CMTA como o Tigrão estão abrigando pessoas com condições precárias, pessoas moradoras de rua. E juntamente com o Café com Pão, o pastor Onésimo tem feito um trabalho maravilhoso. Nós queremos mandar aqui um abraço especial para todos os componentes, todos os membros do Café com Pão. Irmãos, vocês são bênção na vida da igreja, na vida da cidade. Que Deus continue a abençoar e a usar a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos orar, pastor, dando início a esse tempo? O senhor poderia orar para a gente começar, por favor? Deus, como é bom saber que, apesar de todas as dificuldades, apesar das lutas que nos cercam, apesar das batalhas espirituais que existem, Tu és grande, poderoso, Tu és maior e Tu, sobretudo, desces para encontrar conosco. Verdade. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é um Deus Emanuel, um Deus conosco. Nós queremos aproveitar esse tempo aqui, bem aproveitado, no sentido de adorar o Senhor, no sentido de beber da palavra do Senhor e repartir com aqueles que estão nos assistindo, e que a Tua graça maravilhosa conduza a minha vida, a vida do Júnior, a vida do David, do Marcelo, do Felipe, para que de fato, de verdade, esse tempo aqui seja um tempo que agrade o Senhor e que abençoe vidas, Pai. É o que queremos, é o que desejamos, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por estarmos aqui nesse momento mais uma vez. Nós estamos já durante algumas semanas falando sobre esse tema. Viver é Cristo, morrer é lucro. Tivemos um tempo bastante proveitoso na terça-feira e hoje à noite nós daremos continuidade ao que vínhamos falando a respeito desse texto. Desde já peço para que você busque, pegue sua Bíblia, deixa aberta em Filipenses, no seu 4º capítulo. Hoje leremos a partir do 10º versículo. Veremos Paulo aqui agradecendo aos filipenses. Talvez um dos
trechos com maior objetividade aqui da carta. E abra sua Bíblia, deixe aberta. Sugestão, pegue um papel, um caderno, um bloco de anotações, anote aquilo que a gente foi conversando. Se não puder fazer isso, anote pelo menos nos comentários, você que está no Facebook ou você que está no Instagram, anote nos comentários aquilo que chamar a sua atenção. Talvez seja até uma boa oportunidade de você compartilhar algo que Deus falar ao seu coração. É tempo da gente agradecer a Deus. E, pastor, como tem sido esses dias aí para o senhor? Como que o senhor tem convivido, participado? Como é que o senhor está nesses dias? Não vou dizer que eu sou um cara extremamente contente sobre tudo que está acontecendo, porque eu tenho reclamado algumas coisas, você tem visto lá no Facebook. Você não reclama não. Eu reclamo. Quando é o homem. Eu pensei que era só eu. Eu sou um camarada contente, satisfeito com tudo que Deus faz. Mas eu sou extremamente insatisfeito com o que eu faço, com a minha reação. E a reação de outras pessoas também. Então, eu reclamo. Eu reclamo. E reclamo de mim e reclamo das pessoas que estão perto de mim. O que com esse livro a gente é desafiado a fazer, é desafiado a mudar? O que o senhor tem aprendido, reaprendido nesse tempo, né? Já lemos quantas vezes o livro de Filipenses, e é impressionante porque cada vez que a gente lê o livro, cada vez que a palavra de Deus fala conosco, é algo novo de novo. Louvado seja Deus. Ainda bem que nós somos mutáveis. Deus não é, mas nós somos. Louvado seja Deus por isso. De que maneira a gente pode vencer isso? Olhando para Filipenses, né, pastor? O que Deus tem falado aos nossos corações. Sim, muitas coisas importantes podem ser destacadas aqui. Podemos pegar algumas mais importantes. Por exemplo, já que o Filipenses é a teologia da alegria, não é? Então a gente pode, inclusive, no relacionamento com Deus, no relacionamento com as pessoas, na satisfação em Deus, a gente pode livrar de muitos ladrões da alegria. Amém. Muitos ladrões. Ladrões da alegria. O senhor mencionou. Teria como mencionar um ou outro aí? Eu diria que a falta de um bom relacionamento entre os líderes, que é um caso específico aqui do capítulo 4. Isso rouba a alegria das pessoas? Rouba a alegria. Desgaste de relacionamento rouba a alegria das pessoas. Está vendo aí? Está com falta de alegria? Tem alguma coisa roubando sua alegria? Desgaste nos relacionamentos, desgaste entre pessoas que estão na liderança. O que mais, pastor? Falta de uma vida de intimidade com Deus, uma vida devocional. Isso rouba a alegria? Rouba a alegria. Falta de intimidade com Deus. Sim. Anote aí. Isso rouba a alegria de qualquer pessoa. Alguma outra coisa, pastor? A questão do contentamento que você está falando, que Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele cita um versículo famoso, que todo mundo gosta de citar, que é: tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, tudo posso passar por lutas também. Não é só o fanismo, não é só prosperidade, não é só... Ele aprendeu a sentar na mesa do rico e agradecer, mas ele aprendeu a sentar no chão da casa do pobre e comer o que o pobre comeu com gratidão. Acho que esse é o segredo. Pastor, eu vou pedir então para que... Eu estou com uma outra versão aqui da Bíblia. Eu queria pedir para que o senhor lesse esse trecho de Filipenses, 4º capítulo, a partir do 10º versículo. Se o senhor puder ler esse texto, por favor, acho que seria de grande auxílio, desde já, para que pudéssemos ir refletindo sobre o que o texto tem a nos ensinar. Filipenses, no seu 4º capítulo, até o versículo 20, por favor. Amém. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Também sei estar humilhado, como também sei honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando
parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2 vezes, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. O trecho que o senhor leu tem uma outra versão. Essa versão, inclusive, nós temos algumas Bíblias que foram doadas aqui para a igreja com essa versão. E diz assim, logo no 10º versículo. Eu não vou reler, no caso aqui, todo o trecho, mas diz assim no 10º versículo: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Eu achei legal essa expressão do apóstolo Paulo, porque quando a gente chega nesse trecho especificamente, é um dos 2 pontos assim, que a gente pode destacar de importância aqui nesse trecho. Essa cooperação seria a maior contribuição para a propagação, para a continuidade do Evangelho, sendo levado tanto na cidade, no caso de Filipos, que ajudou, mas também o apóstolo Paulo, que naquele momento estava preso. Uma outra coisa que chama a atenção é que Paulo, como um pregador da palavra, como um missionário, ele precisava, nesse caso, estar vinculado a uma igreja. Ele precisava estar vinculado a pais espirituais que tinham enviado. E a igreja precisava, nesse caso, também estar comprometida com aquele que enviou. Paulo, então, reconhece que aquela igreja estava comprometida com o envio que eles tinham feito. Isso é precioso demais, né, pastor? Essa relação, a igreja que fica, o missionário que vai, o pregador que vai, isso é precioso demais. Estou vendo aqui que estamos tendo comentários aqui de algumas pessoas, e eu não pude deixar de notar o comentário da Eliane Barros, minha prima, missionária que está lá na Espanha. Tudo bem, prima? Muito bom vê-la, nesse caso, por aqui, poder ler algumas linhas que você escreveu e saber que está bem, graças ao nosso bom Deus. Deus te abençoe. O senhor poderia falar um pouco sobre essa questão, essa parceria entre igreja que envia, obreiro que vai? Como é que a gente pode ver isso aqui na carta aos Filipenses? Precioso, né? Então, eu vivi um pouco disso na pele quando estava trabalhando na plantação de igreja. Eu gosto quando Paulo fala assim, associai-vos comigo. Ele não está falando só de questão financeira, porque a questão financeira é importante, mas não é só a questão financeira. Essa parceria, essa coisa de se sentir alguém que está... Nós estamos contigo, nós estamos orando por você, a gente está te apoiando, a gente está aqui fisicamente, mas a gente está aí espiritualmente. Isso é muito importante. Um dos ladrões da alegria é a solidão. Solidão. E se você é um missionário solitário, você sofre. Olha que coisa. Irmãos, é tempo da gente reconhecer que a gente precisa de Deus, a gente depende de Deus, e mais do que nunca, nesse isolamento, nessa quarentena, temos percebido a importância que é o culto, a comunidade reunida, a igreja podendo se ver, ser edificada através de palavras, de gestos. Isso é importante demais. Pastor David, boa noite. Tudo bem com o senhor? Pastor David hoje é a voz a promulgar comentários aqui pertinentes. Tudo bem com o senhor, pastor? Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Tudo bem, graças a Deus. Amém. Sabia, pastor? Sábado agora é aniversário de uma pessoa muito querida. Pastor David vai fazer aniversário. Eu estou aqui, o Felipe me lembrou disso. Vai ter bolo, não vai churrasco. Não pode ter festa, misericórdia, não pode ter não. A gente espera a quarentena acabar, viu, pastor?
Tem algum comentário, alguma coisa? Os irmãos têm compartilhado alguma coisa? Aí pra gente? Adriana, Moisés falando que o Senhor dê sabedoria para vocês, pastores. Amém. A Melina dizendo graça e paz. A Estela dando boa noite para todo mundo também. Arquimedes falando que Deus é o nosso refúgio. Por enquanto é só. Maravilha. Vamos cantar esse cântico que fala que a gente veio aqui para adorar a Deus. Você crê nisso? Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Cante para Ele, diga de coração: Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Ele veio. Humilde vieste à terra que criaste, por amor o pobre se fez. Diga aí: Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. nós não saberemos porque Ele pagou o preço. E por isso a gente pode dizer: Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso. Como é bom poder render graças, louvores a quem de fato merece. Tu és digno de toda honra, Tu és digno de toda glória. É no Senhor em quem confiamos, ó Deus. É no Senhor que os nossos corações podem encontrar esperança, podem encontrar abrigo, podem de fato encontrar um refúgio, algo certo para a gente poder descansar. Obrigado. Peço para que o Senhor aceite esse momento que temos aqui juntos, mesmo que seja online, como uma forma de Te agradecer, de Te louvar, de Te bendizer. Tu és o motivo da nossa canção. Assim oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Coisa boa. Opa. Eu vi que sábado, pelo que já escreveram aí, tem mais aniversário, pastor David? Nosso irmão Arquimedes também faz aniversário no sábado. Que é isso? Vai ser uma festa grande, isso sim. Coisa boa, Arquimedes, desde já parabéns. Coisa realmente muito boa. A gente olhando para o texto, talvez poderíamos encontrar um tema mais propício, mas acredito que esse realmente tem tudo a ver com você e comigo. O segredo do contentamento.
Estou vendo aqui a imagem de uma família, olhando para um horizonte, algo que dá a impressão, que parece que não tem fim. É bem legal, gostei dessa imagem, porque retrata mais ou menos algo que se assemelha conosco. Estamos olhando para um horizonte, mas um tanto quanto desconhecido. Um horizonte que ainda não temos nem a possibilidade de prever o que vai acontecer. Previsões, existem muitas, fizeram inúmeras previsões. Algumas delas mais rasteiras, algumas outras extremamente exageradas. Alguns acharam que nada, isso aí é algo passageiro, esse vírus aí não vai pegar ninguém, isso aí é só mais um susto. Mas muita gente, infelizmente, teve sua vida ceifada, e muitas famílias jamais serão as mesmas depois desse tempo que estamos a viver. Agora, nós também já vimos algumas previsões extremamente equivocadas, exagerando. No Brasil vai ter mais de 1 milhão de pessoas até o final de abril, aquela coisa toda. E, lógico, tivemos um momento de reclusão, um momento de afastamento social, tudo isso contribuiu, de fato, para que não acontecesse. Mas, algo que tem chamado a atenção, pastor, eu queria até ouvir um pouco mais sobre isso, é realmente algo relacionado a essa palavra, contentamento. O apóstolo Paulo dá-nos a entender que ele sabia viver contente, ele diz isso. Paulo diz assim, a partir do versículo 11, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo tinha algum poder diferente que a gente não tem, pastor? Como é que é essa história aí? Tinha. Eu acho que o segredo do contentamento é a gente não ter ambições maiores do que as que Deus tem para nós. Não ter ambições maiores do que Deus tem para nós. Olha que coisa interessante. Ele adaptava com facilidade. Por quê? Por que ele se adaptava com facilidade? Porque ele não esperava aquilo que Deus não ia dar. É possível que a gente espere aquilo que Deus não vai dar? Às vezes sim. Queremos uma coisa que não, sabendo Deus que é melhor para nós, Ele não vai dar. Pastor, eu me arrisco a dizer que na maior parte das vezes, eu, Júnior aqui, antes de ter um PR na frente do nome, antes de ter um Rev na frente do nome, a gente é alguém, a gente é gente. Eu confesso que a maior parte das vezes que eu me decepcionei, eu fiquei com medo, foi porque eu tive uma expectativa que era diferente daquela que Deus tinha a meu respeito. Hoje mesmo um jovem me perguntou, e ele falou assim, pastor, eu estou prestes a casar. Qual é o medo que você tinha quando você estava prestes a se casar? Eu respondi, é praticamente o mesmo medo que eu ainda tenho até hoje. Qual o medo? O medo de... qual é o pecado no caso? A incredulidade. Não confiar que Deus tem no seu poder, nas suas mãos, tem dentro do seu controle absolutamente cada etapa da nossa vida sendo muito bem planejada. E meu medo quando eu ia casar, era exatamente o seguinte, eu tenho medo de tirar a Aline da casa dela e daqui a pouco a gente não tem um lugar para dormir. Eu sozinho me viro, durmo até na praça, durmo na rua, durmo na casa de alguém, mas eu vou estar casado, vou tirar a Aline de um condomínio, debaixo da proteção dos pais, tendo um conforto para passar perrengue comigo. Era esse o meu medo, sabe? E confesso que esse medo me acompanha todas as vezes que eu olho mais para situações do que para Deus. Sabe por quê? Porque se a gente vai tomar uma decisão, será que eu fico ou será que eu vou? Será que eu tenho filho? Será que eu compro uma bicicleta? Será que eu troco o carro? Será que... A gente sempre vai ter esse receio, essa noção de olhar mais para as coisas do que para o próprio Deus. Isso gera, infelizmente, essa ansiedade, gera medo e acaba nos afastando do contentamento. Vocês estão entendendo o que a gente está querendo dizer aqui? Pastor, o senhor tem alguma coisa a falar sobre isso ainda? Eu imagino que estou tão diferente assim, ou o senhor já passou por algo parecido? Já teve medo de tomar decisão, alguma coisa? Nunca teve? Todo mundo tem medo. Te colocou no meio! Todo mundo tem medo. Eu não tinha feito isso, acabamos de fazer agora. Todo mundo tem medo, talvez em níveis diferentes, e dependendo inclusive da nossa proximidade com Deus. Isso é algo natural e é diretamente proporcional. Quanto mais nos aproximamos de Deus, menos medo a gente tem. Não é isso, pastor? Sim, sim. E as maiores decepções nossas são frutos de nossas expectativas erradas. Por exemplo, erradas. Vou dar um exemplo para ser bem simples.
Quantos anos tem a sua filha mais nova? 4 anos. Se ela chegar em você e pedir uma 500 cilindrada, você dá? Uma moto? Não. Mas você não ama a sua filha? Eu amo. Tá vendo? Às vezes a gente chega em Deus e pede a Ele uma coisa exagerada e Deus não dá. Por que não dá? Porque Ele nos ama. Se Ele Uma desse, coisa que nem podemos usar muitas vezes. Gostei, Se pastor. usar, a gente vai quebrar ali na esquina. Ou vai cair, vai se machucar, ou não vai saber aproveitar. O contentamento é filho de gente que acredita que quem está controlando a nossa história sabe bem o que nos vai dar na hora certa. Na hora certa. Paulo dava a impressão com essa frase, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A versão que eu tenho aqui, o versículo 12 diz: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Peraí, Paulo aprendeu. Coisa que eu acho interessantíssima. Vi num comentário bíblico que há 2 formas da gente se parecer, ou da gente estar em uma situação. Achei legal demais, porque uma é parecida com um termômetro, a outra é parecida com um termostato. Pastor, o que é um termômetro? O que ele faz? Ele só mede a temperatura, né? Termômetro muda a temperatura ao redor dele? Não. Ele só Mede. Só mede. Ele vai mostrar qual a temperatura. Nesse aqui é 36,2. Nem estado febril está ainda. O termostato já é diferente. Se tivéssemos um termostato nessa sala, o que o termostato faz? Ele registra qual a temperatura que está naquele momento, mas ele também tem a capacidade de mudar a temperatura no ambiente onde ele está instalado. O termostato tem a capacidade de fazer com que o ambiente se torne um pouco mais frio ou se torne um pouco mais quente. Não é isso, pastor? Ele que controla, não é? Uma frase só, o termostato equilibra a temperatura. O termômetro só mede. O termômetro só mede, não influencia em nada a temperatura. Já o termostato altera. Paulo era um termômetro ou um termostato? Termostato. Por que Paulo era um termostato? Porque ele não simplesmente media a situação e deixava transparecer aquilo que o seu coração estava dizendo. Ele teve que aprender a viver em toda e qualquer situação. Paulo era mais um termostato. Poderia estar todo mundo reclamando, mas ele aprendeu a viver contente. Olha que coisa preciosa para esses dias que a gente tem vivido, hein, pastor? Porque é uma tentação. O senhor falou que é do Senhor, mas é minha também. É uma tentação a gente reclamar. É uma tentação a gente até murmurar, falar mal, ou ficar com as nossas impressões, ou até mesmo, Senhor, eu sempre estive aqui, até chegar a almejar, a pedir alguma coisa diante de Deus, achando que a gente vai ter algum favorecimento, por sempre orar, por sempre cantar. O favorecimento já recebemos. Só de já ter vivido assim já foi um favor maravilhoso. Ainda bem que um dia Deus nos escolheu para compartilhar o seu amor. Que coisa maravilhosa. Por que a gente diz que Paulo era um termostato? Olha o que diz em Filipenses 4,12. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Ou seja, a gente não está falando com uma pessoa nova na fé. A gente não está falando com um neófito. A gente está falando sobre alguém que passou todo tipo de situação. Não era alguém não experimentado. Paulo era alguém experimentado. Outra coisa, Filipenses 4,13. Tudo posso. Ele não está dizendo que algumas coisas ele pode suportar, outras não. Ele está dizendo, tudo posso. Não é por causa do poder dele, não é porque ele tinha, ele era um tipo de super-herói, absolutamente não. Tudo posso porque ele tinha alguém que o fortalecia. 4,18, ele diz assim, recebi tudo e tenho abundância. A ideia legal desse texto é que Paulo passa a impressão para a gente, nos ensina que para estar feliz, para estar contente, ele não precisava ser paparicado a todo instante. Paulo não era e nem se considerava um filhinho queridinho do papai. Sabe aquele filhinho que recebe tudo que pede? Tá cheio de filho assim na nossa geração, hein? Pessoas que não conseguem lidar com o não. Pessoas que acham que tem que receber sim para tudo. Pastor, isso tem me preocupado bastante. Pessoas que acham, e principalmente filhos, que muitas vezes por causa da ausência dos pais, das falhas dos pais, os pais acabam querendo substituir aquilo que não ofereceram
por presentes. É uma moto de 500 cilindradas para uma menina de 4 anos? Pode ser. Mas às vezes não é isso, às vezes são coisas mais simples. É um iPhone 11, último lançamento, é um Samsung Galaxy S10, para uma criança de 10, 11, 12 anos. Ou para um adolescente que às vezes não vai precisar de nada disso e simplesmente quer alguma coisa para pagar de bonito na frente dos amigos. Às vezes isso tem acontecido. O não de Deus é algo extremamente pedagógico. E o não dos pais precisa ser também. A gente está falando muito sobre questão de pais. Eu estou me estendendo até um pouco mais aqui, irmãos, porque esse assunto muito me interessa. É perigosíssimo. Esses dias ouvimos, na realidade há algumas semanas, um rapaz que recebeu um não da namorada, já agora no tempo de quarentena. Ele recebeu um não da namorada: não quero mais namorar contigo. Ele foi e bateu na moça. Peraí, ele foi e bateu na moça porque ele não consegue lidar com a solidão? Não, foi porque ele recebeu um não dela. E não é só isso. A gente vê pessoas que muitas vezes não tiram a nota que quer e acabam cortando os braços. Às vezes acabam recebendo outros nãos na vida, não a uma promoção, não a um vestibular, não a tantas coisas, e acabam fazendo com que a vida dela se resuma a esse não. Aqui, aprender é algo bom, e aprender a viver com o sim é bom. Demanda trabalho, esforço, mas aprender a viver com o não de Deus demonstra sabedoria, demonstra maturidade. Você tem sido um termômetro ou um termostato? Você é alguém que muda o ambiente onde você está? Ou alguém que simplesmente mede a temperatura e fica na temperatura de todos? Se estão todos reclamando, você reclama também. Se estão todos achando bom, você vai achar também. Deus tem te abençoado a ponto de você entender que é chamado a viver uma vida cheia de contentamento? Pastor, perdão, me estendi bastante aqui, mas não. Sobre isso, o que o senhor pode nos ensinar, pastor, por favor? Eu gosto de um livro do John Piper. John Piper. Plena Satisfação em Deus. Plena Satisfação em Deus. Esse livro já foi relançado com outro nome, A Teologia da Alegria. Isso. Muito bom, gente. Se você puder, vá atrás desse livro. Se você já leu, releia. Eu tenho visto um negócio bom nessa quarentena, não ler novos livros, mas reler alguns que a gente já leu. Isso tem sido precioso, viu? Desculpa, pastor, só um gancho. O Piper coloca uma coisa muito interessante que eu gosto, é que quando você trabalha um pouco essa questão do contentamento, significa que você está focado em Deus. Em Deus. Não naquilo que Ele dá. Ótimo. Ele dá muita coisa. Ele dá até mais do que a gente merece e mais do que a gente precisa. Que coisa, hein? Todavia, quando eu estou focado nele, as coisas que Ele dá têm mais sabor. Mas quando eu estou só focado nas coisas, elas perecem. Elas perdem o valor. Quando a gente foca em Deus, sim, o que Deus nos dá ganha mais sabor. Olha que coisa preciosa, irmãos. É legal porque isso, quando a gente está apaixonadinho, a gente está doido, aquela coisa gostosa. Ô Felipe, apaixonado. Orar para uma esposa do Felipe, irmãos, aleluia. A pessoa está apaixonada, ela ganha um clipe e ela olha para aqui e fala: esse clipe, ele é diferente de outros clipes. Às vezes você já comeu um pastel inúmeras vezes, mas a pessoa te chamou para comer um pastel, aquele pastel tem um gosto maravilhoso. Pena que infelizmente depois de um tempo, alguns acabam perdendo essa valorização por aquilo que a pessoa dá, por aquilo que a pessoa faz, ou por quem a pessoa é. Aí a gente também tem um outro problema. A gente poderia inclusive falar um pouco sobre isso, pastor, já que é o mês da família, vamos marcar um outro dia aqui para a gente falar. Coisa boa, valorize quem Deus colocou na sua vida, o que essa pessoa faz e o que ela te dá, viu, bonitão? E a senhora também, dona bonita. Valoriza o rapaz aí, ó. Valoriza o homem que Deus colocou. Ah, mas é um traje, você escolheu. E Deus te abençoou e você fez uma aliança com ele. E a aliança que você faz com ele é assinada, é colocada em cartório, é feita debaixo da justiça, mas foi feita muito antes diante de Deus. Tem que valorizar. Isso chama a nossa atenção, porque quando vem de Deus, quando o nosso foco está em Deus, até eu passar por um momento de aflição, ganha um sentido diferente. Que coisa preciosa, hein, pastor? Tem duas palavras aí que chamam a atenção nesse contexto. A primeira é aprendi
E a segunda é contente. Fazendo o trabalho de casa, aprendi grego mantano. Repita comigo, mantano. Mantano. O que significa, literalmente? Aprender por experiência. Não é simplesmente entrar dentro de um laboratório e fazer experiência ali e aprender. Não, é pelo uso, é pela prática, é pela constância. É por você repetir, é por você olhar. A gente pode aprender de algumas formas. Tem alguns que vão aprender olhando. Tem outros que vão aprender simplesmente vivendo. Tem alguns que vão aprender pesquisando, indo atrás. Mesmo que nunca veja, mas já sabe do que se trata. Você tem aprendido de que forma, hein? Só aquilo que você consegue observar, você tem pesquisado, tem gente autodidata, tem gente que é muito boa nisso, mas tem gente que só aprende vivendo. E o pior é quando a pessoa não aprende de jeito nenhum, pastor. Como é que faz? Triste. É triste. Aprendi essa palavra. É ouvir, é estar informado. Não, nesse caso, não era algo para ser assimilado imediatamente depois da conversão. Nesse caso, mais uma vez lembrando, Paulo está escrevendo a um grupo de irmãos mais experientes, a um grupo de irmãos já amadurecidos. Esse aprender não era de uma hora para outra. Não tinha como simplesmente exigir isso de alguém que acabasse de chegar na igreja. Vocês estão me entendendo? Pastor David, como é que está a interação aí? Eu estou empolgando aqui, eu estou me esquecendo de falar. Esse final de semana vai ser também especial para um casal muito especial para nós. Seu Jorginho e Dona Heloísa completam domingo mais um ano de casamento. Que maravilha! E eles O amor está eles estão felizes porque eles também serão bisavô e bisavó. Parabéns! Nós ficamos sabendo, que Deus abençoe, viu? Que bênção, hein, gente? Bisavô, bisavó. Louvado seja o Senhor por isso. E isso é ter experiência, é aprender. Tem algum outro comentário que seria interessante a gente compartilhar aqui? Uma versão da Filipenses 4,13. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Maravilha. No Instagram, como é que tá aí, pastor? O pessoal está compartilhando alguma coisa? Então, aqui nós temos a Dona Heloísa falando aqui no Instagram. Ah, tá. Por enquanto, só isso. A segunda palavra que a gente queria mencionar é essa, contente. O que é ser contente, pastor? É só o cara ser felizinho assim e dar uma risadinha para frente do espelho, acorda, às vezes até meio de forma irresponsável, tá rindo de tudo, tá rindo de todo mundo. Será que é isso? Ser contente é isso? É o bobo da corte? Tem a ver com a satisfação, né? Tem a ver com a satisfação. Quer dizer, o Paulo está dizendo, eu aprendi a me satisfazer em todas as circunstâncias que vêm a mim. Se aprender, o aprender ao mantano lá do grego, repita comigo, autarques. Autarques ou autarques. É do grego também. Essa ideia do contente é suficiente para si mesmo. Tem tudo a ver com contentamento. Forte o bastante, ou que produz suficiência para não necessitar de outro tipo de auxílio ou apoio. Segunda coisa, esse contente é independente das circunstâncias externas. Tem mais a ver com algo que é gerado aqui dentro. Olha que coisa espetacular. Terceiro, contente é estar, nesse caso, feliz, satisfeito com a sua sorte, com os recursos que você possui, ainda que limitadíssimos. Que coisa especial. Quando a gente começa a voltar para aquilo que o pastor Onésimo acabou de dizer, entender que o nosso aprendizado, que o nosso contentamento só pode vir de Deus, a gente começa a perceber que os nossos recursos, independentemente de quais sejam, vieram de onde? De Deus. Tudo que você tem, a história que Ele permitiu você viver, o sim e o não que você recebe, as coisas que estão ao seu redor e as pessoas que estão também, as dificuldades, as limitações, as intempéries, os acidentes. Deus, de uma forma soberana, permitiu que tudo isso fizesse parte da sua vida. Alguns, nesses momentos, até questionam a soberania de Deus, perguntando, será que Deus tem o controle de tudo mesmo? Por que será que Ele permitiu tal acidente? Por que Ele permitiu aquela dor? Por que será que Ele permitiu que eu fosse vítima como fui? Paulo, irmãos, ele não está aqui fazendo qualquer tipo de questionamento diante de Deus. O que Paulo está dizendo é que, mesmo em meio a estar bem alimentado ou passar fome, ter abundância ou estar em plena necessidade, ele estava dizendo, eu aprendi. E é por isso que eu posso todas as coisas
Cristo nos fortalece. Como a Luísa escreveu naquela outra versão, como era, pastor David? Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Espetacular. Paulo, ele se achava autossuficiente? Obviamente não. O texto aponta para outra coisa. Ele se sentia Cristo suficiente. É legal isso. Ele não se sentia alto. Alto nesse caso com U, viu, irmãos? Alto de algo pessoal, não é alto de altura com L não, viu? Você anota aí, você que está escrevendo coisa errada ultimamente, misericórdia. O pessoal fica escrevendo mas e mais, tudo no lugar errado, pastor. Como é que faz? Faz. O pessoal está escrevendo F-A-I-Z, F-A-I-S. Misericórdia. Vamos escrever direito, viu, gente? Para escrever direito tem que ler, viu? Você tem que estudar, rapaz. Tá doido? Eu estou nervoso. Não, estou não. Inclusive Paulo não era alto, né? Ele era baixinho. Dá a nos entender, né? Olha o que Paulo diz, Gálatas, 2º capítulo, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Está pensando aí, nesse caso, não há autossuficiência, Cristo suficiência. Ele diz assim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que maravilha, coisa preciosa. Pastor, distribua a sabedoria, pastor. Você falou aqui que uma coisa importante que você levantou, que não tem a ver com salvação, tem a ver com desenvolvimento da salvação, que se chama santificação. Glória a Deus. E quando ele vai falar sobre isso lá atrás, no capítulo 3, ele vai falar que uma das maneiras de você desenvolver a sua salvação é você não viver uma vida de reclamação. Então, contentamento é o contrário de reclamação. Quem reclama não adora. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mas fica o tempo todo falando, Deus, o Senhor não fez isso, o Senhor não fez aquilo. Então, reclamação. Pastor Ivém dos Santos, pastor da Igreja Batista de Belo Horizonte, ele contou uma história interessante. Se perguntou a uma menina de 10 anos numa escola dominical, filha, fala para o pastor aqui o que é o contrário de adoração. Ela disse, reclamação. Então, não é que eu estou adorando, descontente o tempo todo, não tem jeito. Não combina, né? Não tem jeito, não é contrário. Tinha um amigo que falava assim, não combina, não tem nada a ver, igual pão com durex. Não tem nada a ver mesmo. Tem alguns recursos que Deus nos dá, pastor, que nos dão suficiência em Cristo e contentamento diante de Deus. Eu queria tentar abordá-los de uma maneira mais ampla aqui e também resumida. O senhor poderia nos ler o versículo 10º, por favor, mais uma vez? Sim. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo começa a frase dizendo que ele ficou feliz, ele estava muito alegre, mas não nos filipenses, no Senhor. Por quê? Porque os filipenses renovaram o auxílio, uma ajuda que já tinham prometido e faltava oportunidade de lhe entregar. O legal é que Paulo reconhece, o que os filipenses fizeram foi por causa de algo que ultrapassava a ação deles, foi por causa de Deus. Deus usou a vida dos filipenses. Se tem algumas coisas que chamam a atenção nisso, uma delas, pastor, é exatamente isso aqui, a providência soberana de Deus. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Deus faz com que sua vontade se cumpra. Na minha monografia, a frase que mais me chamou a atenção, eu guardo dentro do meu coração, eu acho que eu vou enquadrar essa frase um dia, na providência de Deus, nada se atrasa, nada se adianta, tudo chega na hora certa. Tudo é muita coisa. Tem horas que a gente acha que demorou um pouco mais, mas tudo chega na hora certa. Anotou aí, na providência de Deus, nada se atrasa, nada se adianta, tudo chega na hora certa. Gostei do que a Cleide escreveu aqui, Paulo não era um super-homem, ele sofreu muito, mas em tudo Cristo Jesus o supriu, louvado seja Deus. 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10, coisa preciosa, providência de Deus. Nessa época aqui de muitas realizações, de avanços científicos, de expectativas, aquilo que os governos podem fazer, os líderes estão tramando, cada vez menos a gente escuta falar sobre providência de Deus, pastor. Cada vez menos.
Isso é um problema, né? Sem dúvida. Quanto menos a gente escuta falar na providência de Deus, mais a gente espera no homem. E você está talvez aí querendo saber por que está faltando fé no seu coração. Será que não está faltando falar ou crer muito mais na providência de Deus? Alguém falou uma coisa essa semana que eu fiquei muito preocupado, diz assim, que a solução para o mundo é um governo centralizado, ou seja, é só descobrir, então, que governo é esse, porque se for do homem, vai falir, mas se for o governo de Deus, se a gente olhar para ele, aí sim. Se existisse a possibilidade, todos, em todas as partes do mundo, se rendessem diante de Deus, obviamente esse seria o melhor governo. Era um modelo teocrático. No Antigo Testamento, antes de Saul ser colocado como rei, era assim que a nação de Israel vivia. Mas não funcionou. Israel foi reprovada, a nação de Israel foi reprovada por Deus. E gosto de perceber algumas coisas que a própria história pode nos mostrar. A história de José, uma das histórias que mais me chama a atenção sobre a providência do Senhor, a providência soberana de Deus. Se você puder, leia na sua Bíblia o que está escrito em Gênesis, livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a partir do capítulo 37, você vai ler até o final do livro, do 37 até o 50. Quem está lendo a Bíblia de forma ordenada, de forma coordenada nesse caso, capítulo por capítulo, todos os dias, desde o início do ano, sendo acompanhados pelo Interligados, já passou por esse texto em janeiro. Mas, sugestão, releia novamente. A história de José ilustra muito o significado da providência. José era um cara sonhador. José era alguém que nasceu e seu pai ficou muito feliz pelo seu nascimento. Tão feliz que inclusive o colocou como um favorito. Não quero aqui falar nada a respeito desse erro, no caso do seu pai. Não quero, porque foi um erro, sim, e Deus usou isso para a sua glória. Mas José era um cara que sonhava, e além de sonhar, ele contava os sonhos dele. E os irmãos não gostaram, mas ficaram nervosos. Também eu acho que ficaria nervoso, ficaria mordidaço. Se meu irmão contasse aqui que ele ia reinar, eu ia ter que me abaixar, me curvar diante dele, inclusive meu pai e minha mãe também. Que história é essa? Detalhe que José, com seus irmãos invejosos, ele foi vendido como escravo aos 17 anos de idade. Ele foi parar no Egito, parou na casa de um homem chamado Potifar. Lá no Egito, se ele já foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, pelo que é equivalente a cada um da nossa realidade aqui: atentado violento ao pudor ou assédio sexual. Foi preso. Então, injustamente ele foi vendido pelos seus irmãos que queriam matá-lo, mas relevaram e resolveram vendê-lo. Foi vendido, foi parar como escravo no Egito. No Egito, na casa de um homem chamado Potifar, foi acusado injustamente, foi preso. Lá na prisão, ele interpretou os sonhos de 2 homens que prometeram que ele iria sair. Ficou aproximadamente mais 2 anos e meio, 3 anos na prisão. Foi esquecido lá. Por fim, Faraó teve um sonho e Deus escolheu José para que interpretasse aquele sonho. A interpretação é que teriam 7 anos de fartura extrema, 7 anos de escassez extrema. Nesses 7 anos de fartura, a sugestão de José ao interpretar o sonho é que se guardasse um pouco e administrasse aquilo que lhe sobraria durante aquele tempo, para que durante os próximos 7 anos eles pudessem ter o que comer. Faraó o coloca como segundo em seu governo. Ele ficou acima, inclusive, da posição que Potifar tinha ou qualquer outro general poderia ter. José recebeu um anel das mãos de Faraó e ficou responsável por toda a administração do Egito. Olha que coisa, alguém que foi rejeitado pelos irmãos, que tinha o desejo de matar inclusive José, foi vendido como escravo, foi tratado injustamente na casa do seu senhor, foi esquecido num presídio. Em nenhum momento, eu queria enfatizar isso para você, em nenhum momento ele foi esquecido por Deus. Em nenhum momento Deus deixou de cumprir a sua vontade. Ainda quando José foi jogado numa cisterna, ainda quando estava sendo transportado lá de onde foi vendido por seus irmãos até o Egito, ainda quando foi assediado pela esposa de Potifar, ele em nenhum momento foi esquecido por Deus. Detalhe importantíssimo nisso: José reconhece, para a conservação da vida, Gênesis 45:5, Deus me enviou adiante de vós, se referindo aos seus irmãos.
Ele reconhecia a providência soberana de Deus. Deus me enviou. Vocês acharam que me venderam? Não, foi Deus que me enviou. Olha que coisa maravilhosa. Aí morre o Jacó, né? Morre, os irmãos ficam com medo que José vai se vingar. E aí chegam, peraí, nosso pai morreu, agora você vai pesar a mão nas nossas vidas? Gênesis 50, 20, José diz: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Olha que coisa, pastor. Lindo. Coisa espetacular. Isso enriquece o nosso coração. E eu queria te incentivar, em nome de Jesus, a crer que tudo, absolutamente tudo, assim como a gente vê aqui uma foto panorâmica da terra, arredondada, por sinal, aqui, o Senhor coordena e controla todas as coisas. O Senhor continua a cuidar de cada detalhe. E ainda que tentem nos fazer mal, ainda que não consigamos enxergar o bem, ou a mão de Deus movendo a história, em nome de Jesus, confie que Deus é aquele que envia às nossas vidas o que realmente está acontecendo. Ele permite que tais coisas aconteçam. Deus usa o mal. Deus usa o mal. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus é o único que tem poder para tornar o mal em bem. Olha que coisa maravilhosa. Paulo vai falar isso aos Romanos. Romanos 8, 28 diz o que, pastor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em sua providência, Deus despertou interesse dessa igreja aqui de Filipos de mandar uma ajuda para o apóstolo Paulo. Teria como estar no ministério sem ser a providência de Deus conduzindo nossa vida, pastor? Não. Teria como existir igreja sem a providência de Deus? Deus é o mesmo, Deus chama, é Ele que dá a vocação, Glória. e Ele que tira se Ele quiser, e Ele que dá o suprimento. Olha aqui. Uma coisinha só sobre José que é fantástico, que a gente precisa lembrar aqui. Você vê José, quando ele ele sobe de posição, quando ele é o mordomo da casa do Potifar, diz, Deus estava com ele. Depois que José vai para a cadeia, diz, Deus estava, ou seja, fazendo um link aqui com contentamento, ou seja, o importante é Deus estar com você onde você estiver. Glória a Deus por isso, guarde isso no seu coração. O importante é Deus estar contigo. Você pode ser preso, você pode ser traído, você pode mentir a seu respeito, se o Senhor estiver contigo. Nesse caso, fazendo aquele coro lá com o que o John Piper fala, se você estiver ligado às coisas de Deus, meu irmão, Deus vai realmente nos abençoar. Pastor, olhando aqui para o texto, a gente vê que os filipenses estavam se preocupando com o apóstolo Paulo, mas até então não tinham tido oportunidade para ajudar. Isso nos chama a atenção porque a gente vê o contrário muitas vezes acontecendo. Vê pessoas que têm, sim, a oportunidade, mas às vezes falta interesse. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Os filipenses tinham interesse em ajudar o apóstolo Paulo, mas lhes faltava oportunidade. Talvez nos sobre oportunidades, mas tem nos faltado interesse. Crer na providência de Deus é tanto olhar para aquilo que Deus nos dá como oportunidade, mas também aplicar um interesse naquilo que tem acontecido ao nosso redor. Você que recebeu recursos da parte de Deus, você que já percebeu a situação que a gente está vivendo, você que tem conhecimento de pessoas que estão passando por necessidades, você tem uma oportunidade de estender suas mãos. Nós queremos louvar a Deus, porque não tem faltado mantimento aqui na igreja para ser distribuídos, irmãos. Louvamos a Deus, mas há muitas pessoas que estão precisando, e todos os dias têm saído cestas básicas daqui da igreja. Louvado seja Deus, porque temos visto isso acontecer, mas às vezes é no dia a dia, e em coisas que talvez não vão ser tão vistas assim. Isso é seríssimo, hein, pastor? Eu conheço muita gente que gostaria até de ajudar mais, e se puder, dá até a roupa que está no corpo para ajudar. É lindo ver histórias assim, mas o contrário também existe, não existe? Com certeza, eu acho que tem a ver tudo com a concepção que a gente tem de como cuidar dos bens. Como cuidar dos bens, a mordomia. Deus não deu os bens para que eu seja o possuidor dele. Deus me emprestou os bens para que eu pudesse abençoar outros. Aliás, bênção só é bênção quando eu reparto, senão ela estraga na minha mão. Isso é seríssimo. Sim.
Tem algumas pessoas que acham que a vida delas é uma série de acidentes. Uma vez eu conversava com um rapaz, ele falou assim: pastor, minha vida nada deu certo, só aconteceu coisa ruim, é tudo por causa de decisão equivocada que eu tomei, mas teve coisa que eu não tomei decisão nenhuma, só aconteceu coisa de ruim. E realmente era uma sequência horrível de fatos. Irmãos, a vida não é uma série de acidentes. Isso tem que ficar muito claro aqui para a gente. O que está acontecendo não faz parte de uma série daquelas sensacionalistas que passam na televisão. Não. Tudo o que está acontecendo nesse exato momento faz parte de um compromisso marcado já na agenda, que nós não temos acesso, na agenda de Deus. Ah, peraí, Deus planeja e executa o mal? Não. Mais uma vez é importante frisar, Deus usa o mal para torná-lo em bem. E mesmo que esteja aparentemente em desconformidade com a vontade dele, nós temos que entender. Às vezes a gente vai pedir, sim, Senhor. Ele vai falar, não, filho, não tem como. Você não pode. Não quero. Não é não. E não tem nem que dar justificativa para o não. Tem alguns textos que chamam a atenção. Salmo 32:8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Quando a gente lê isso na palavra de Deus, isso tem que trazer segurança ao nosso coração. Deus está dizendo que vai nos instruir e ensinar o caminho que a gente deve seguir. Está com dúvida em relação ao que vai fazer, qual a decisão que vai tomar? Creia nessa palavra. Deus vai te instruir, Deus vai te ensinar em nome de Jesus. Mas para isso você precisa estar o quê? Próximo a Deus. Um outro texto, Gênesis 22:14. Vocês se lembram? Pai e filho subindo ao Monte Moriá. E de repente o filho vira para o pai: pai, temos aqui a lenha, temos o fogo, temos tudo, mas e o cordeiro? E Abraão responde: filho, Deus proverá o cordeiro para si. E Deus, de fato, sempre proverá. Isso faz parte da essência de quem é Deus. A provisão, a providência. O Jeová Jireh, o Senhor da provisão. Creia nisso em nome de Jesus. João, 10º capítulo, versículo 4. Depois de fazer todas as ovelhas saírem, todas as ovelhas que lhe pertencem, o pastor vai adiante delas. Olha que coisa maravilhosa para trazer segurança. Nós não estamos debaixo de um governo que não sabe o que fazer, que perdeu o controle das coisas. Estamos debaixo do cajado do Supremo Pastor. A Bíblia, nesse caso, João 10:4, vai falar que ele vai adiante do seu rebanho. Creia nisso, olhe adiante e se lembre, Deus vai adiante. Que coisa maravilhosa, pastor. Amém. Ele vai adiante de nós. O senhor crê nisso? Amém. Eu creio também. Quando a gente pensa nisso, estou vendo que o senhor está anotando um monte de coisa aí, pastor. Compartilhe, distribua sabedoria, por favor. Caiu uma caneta aqui, viu, irmão? Isso aqui acontece ao vivo, aqui, ó, ao vivaço. O senhor tem... Talvez aqui dentro dessa ideia que você está colocando, uma outra coisa importante é que nessa associação, Paulo usa essa palavra, fico feliz porque vocês associaram comigo. Essa ideia da associação, uma ideia muito prazerosa, porque significa que você está participando da obra. É verdade. Você não está um assistente só, você está participando. E alguém disse, acho que foi psicologia que falou, que ativa o mesmo neurônio da gente quando a gente dá um presente do que quando a gente recebe um presente. A satisfação é a mesma. Olha que coisa incrível, irmãos. Então, participar do reino de Deus não é simplesmente, eu tenho que ajudar o missionário que está lá. É ser alguém que está junto lá, tá ligado, está abençoando vidas. Está fazendo parte. Está fazendo parte. Muito É bom. o compartilhar. Ouvimos isso na reunião que tivemos essa semana com a SEM. Espetacular. Pastor David, uma contribuição, por favor, possa compartilhar conosco. Eu vi que no Facebook tinha uma... Marcelo Bastos Isso. diz algo interessante. Deus governa sobre o macro, mas também sobre o micro. Nada pode passar desapercebido aos seus olhos. Quando optamos por uma escolha errada e experimentamos seus frutos amargos, Deus está no controle. Amém. Por isso, Paulo afirmou que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Sobre o macro, sobre o micro. Sobre o cosmo, o universo, mas sobre também um vírus.
Que coisa, hein, irmãos? Obrigado, viu, Marcelo? Bênção, bênção mesmo. O Instagram vai cair? O pessoal do Instagram, não vai embora não. Fica aí com a gente, tá joia? Já vamos ligar. Enquanto isso, nós vamos cantar um cântico que fala sobre o que Deus nos enviou, o que Deus já nos deu. É tempo da gente agradecer ao Senhor. Olha que coisa boa. Vamos cantar esse cântico? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Vou pedir para o pastor David ir passando para a gente. Sim? Como é que estão aí? Tem mais comentários aí, pastor? Partilhe conosco. A Cleide, o que também é lindo na vida de José é que ele diz não à mulher de Faraó em Gênesis 39:9. Verdade. Isso mostra a sua fé e seu temor a Deus. Maravilha. O pessoal do Instagram já voltou. Vamos conectando. E vamos cantar esse cântico precioso. Se temos que olhar para a providência soberana de Deus, olhar para aquilo que Ele já nos deu, olhemos para o melhor de Deus, que não está por vir, mas já veio e realmente faz diferença em nossas vidas. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, cante com fé, terei vitória. Verei na glória meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, cante, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Você crê nisso? Que suas mãos, aliás, as mãos de Deus coordenam, controlam e seguram nossas vidas? Cantar que as nossas vidas estão nas mãos do nosso Deus que vivo está, é poder aprender o segredo do contentamento. É ou não é, pastor? Sim, com certeza. A gente falou sobre a providência soberana de Deus, mas tem algo que eu gostaria de chamar a atenção aqui também, que é o poder infalível de Deus. Olha o que dizem os versículos 11, 12 e 13. Filipenses 4 capítulo. Se você fechou, abra aí comigo sua Bíblia, por favor, não fecha. Filipenses 4 capítulo, versículos 11, 12 e 13. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Pastor Onésimo, versículos 12 e 13, por favor.
tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Maravilha, hein? Mais que depressa, Paulo aqui deixa claro aos seus amigos filipenses que ele não estava fazendo uma reclamação quando ele fala, eu sei que vocês tinham interesse de me ajudar, mas faltava oportunidade. Ele deixa claríssimo isso aqui, que ele não estava fazendo uma reclamação. Sua alegria, vamos bem aqui nos lembrar, não dependia das circunstâncias. Eu espero que um dia, lá na frente, minhas filhas possam, talvez um dia que eu já não estiver mais com elas, se lembrar, meu pai, ele conseguia se alegrar independentemente das circunstâncias. Amém. Pode parecer algo muito grande, pode parecer algo arrogante, mas eu gostaria de aprender isso. Eu não sei se está fora do meu alcance, mas eu gostaria de aprender isso. Eu queria que você também aprendesse. Não para que sejamos melhores, mas para que pudéssemos estar mais perto de Deus. Isso vai fazer com que a gente se aproxime de Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer? Isso aqui, se alegrar independentemente das circunstâncias, só pode ser proveniente de algo que vai realmente vir de Deus. Ou seja, a alegria não vai ser proveniente de pobreza ou de riqueza, de falta de recurso ou de excesso de recurso. A alegria está em Deus. Pastor, essa tem sido uma oração, sabe? Especialmente para esse período que nós estamos passando. Eu tenho orado todos os dias para que Deus cuide do meu coração, para que eu não seja um murmurador. Até porque, como o Senhor falou, a murmuração nos atrapalha de adorar a Deus, de conhecer Deus, de percebê-lo próximo da gente. Isso é seríssimo, não é? Eu tenho pedido isso ao Senhor. Como é que o Senhor enxerga isso, pastor? Eu estava pensando, se a gente se aproximar do nosso Pai terreno, você tem, eu não tenho mais. Se a gente se aproximar do nosso Pai terreno toda hora para pedir um cheque, não é muito esquisita essa nossa relação? Demais. Se eu amo de verdade o meu Pai, eu tenho que aproximar dele por ele. Por ele, não pelo que ele pode me dar. Sim, e assim tem que ser a nossa relação com Deus, né? Ou a presença de Deus, mesmo no meio da tempestade, é muito mais enésima potência de preciosa. Onésima potência? Não, enésima, né, de preciosa, do que a ausência dele no meio de um monte de riqueza. O que é a riqueza sem a presença de Deus? Nada. Paulo aqui está falando uma coisa que tem seu valor. Todos se humilham quando estão precisando de alguma coisa, ou pelo menos a maior parte das pessoas. Poucos se humilham quando está sobrando. Se humilha, aqui nesse caso, diante de Deus. Poucos vão reconhecer a grandeza de Deus quando estão sendo honrados, quando está sobrando coisa. Paulo está dizendo que ele sabia viver contente em toda e qualquer situação, na necessidade, mas na fartura também. Isso é seríssimo. Sim. Algumas pessoas, li essa frase, agora não lembro quem escreveu, mas anotei. A prosperidade causa mais estragos na vida dos cristãos que a adversidade. Vou repetir. A prosperidade causa mais estragos na vida dos cristãos do que as adversidades. Por quê? Você se lembra daquela igreja do Apocalipse? Que pegava, batia no peito, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Leia lá Apocalipse 3,17. Quando a gente passa a achar que já não precisa de mais nada, a gente transfere isso para Deus também. Isso é perigosíssimo, isso é mortal. Isso vai fazer com que a gente não perceba nada e deixe de aprender algumas coisas, deixe de confiar no poder que continua a ser exercido, que continua a existir sobre nós. Uma das piores coisas que existe é a gente achar que simplesmente a prosperidade está ligada a coisas materiais. Não, ser próspero é ter alegria independentemente das coisas. Não é ter coisas para que sejamos alegres, é ter alegria independentemente das coisas. E uma alegria centrada em quem? Em Deus. Olha que tabela maravilhosa! Em Deus, somente em Deus. Irmãos, a gente tem visto isso. Algumas pessoas que infelizmente receberam pouco e depois foram recebendo muito da parte de Deus e se distanciaram dele. Olha, eu de coração, talvez você vai ouvir uma coisa aqui que você não quer. Você ainda tem tempo de sair.
Pode mudar aí o streaming, vai ouvir algum outro pastor. Mas eu posso falar uma coisa que vai te deixar chateado. Eu prefiro que você passe necessidade do que você se afaste de Deus. Amém. E eu oro para que isso aconteça. Se for para você se afastar de Deus tendo muito, eu espero que você tenha pouco e continue perto de Deus. O que o pastor falou é seríssimo. Se aproximar de alguém só pedindo é algo extremamente vazio. É um tipo de relação utilitarista. Eu só quero estar perto de você baseado no que você pode me dar. Misericórdia, que mesquinhez, que coisa horrível. Irmãos, quando Paulo diz aqui, ó, de tudo em todas as coisas tenho experiência, isso é diferente de aprender, viu? O grego, a palavra grega aqui é milco, seria a pronúncia mais ou menos, né? Quem é a gente para tentar simplesmente falar qual é a pronúncia? Essa língua já não é falada. O grego koiné não é mais falado. A gente pode aprender através da fonética, né? da linguística, mas falar de uma forma perfeita, a gente às vezes tenta trazer algumas coisas para os irmãos. Mas essa ideia de aprender é alguém que foi iniciado, alguém que recebeu um princípio dentro de algo misterioso, de algo que vai além da sua capacidade de assimilar naquele momento. Esse aprender, lá no grego, dava a ideia do seguinte, de conceder a alguém um conhecimento íntimo sobre um determinado assunto. O que Paulo está dizendo é que ele recebeu isso. Não foi por mão dos filipenses e nem tampouco foi por seus próprios méritos. Foi por causa de Deus. Que coisa preciosa, né, pastor? Lindo, com certeza. A gente olha para o versículo 13. O senhor já leu esse versículo em algum para-choque de caminhão? Já li. Já? Caneca, o senhor já viu com esse escrito? Tudo posso naquele que me fortalece? Camiseta, tudo posso naquele que me fortalece. Já viu o crente falando isso? Na hora errada ou não? Já. Ih, pastor. Posso pecar então? Não pega não, pastor. Faz isso não, pastor. Tudo posso. Pode nada. Está errado. Tem que entender esse texto dentro desse contexto aqui. Tudo é muita coisa, né? Eu posso sofrer e posso ser beneficiado. Tudo eu posso, quer dizer, dentro do contexto. Não eu posso sair fazendo um monte de coisa errada e dizer tudo posso por Deus. Misericórdia. Isso é loucura. Forçar o texto é uma coisa que ele não está dizendo. Coisa legal aqui é que tudo posso. Essa ideia de poder, ela não está ligada ao que o apóstolo tinha capacidade. Estava ligado ao poder infalível do próprio Deus. Aquele que faz com que as chuvas venham sobre bons e maus, o sol venha sobre bons e maus, mas aquele que faz com que soberanamente e sobrenaturalmente o contentamento espiritual passe a existir. Não é verdade, pastor? Sim. Coisa boa. 2 Coríntios 4:7. O senhor poderia ler esse texto, pastor? 2 Coríntios 4:7. Olha o que diz o texto. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Uma vez fizeram essa pergunta: que tesouro é esse? São os dons? São as habilidades? São as coisas que nós aprendemos? Que tesouro é esse? E que vaso de barro é esse? A específica referência de Paulo aqui é ligada às pessoas. Ele chama, nesse caso, os instrumentos, os servos de Deus, de vasos de barro. E esse tesouro que ele fala, ele não é nada mais, nada menos do que a própria presença de Deus. A presença de Deus se manifesta dentro de lugares onde a gente não colocaria se fosse dentro do nosso poder. Mas ele escolheu um vaso de barro para fazer com que esse tesouro fosse colocado, sua própria presença. Para quê? Para que a excelência não seja do vaso, o vasinho de barro que está se sentindo um vasinho de ouro. Seja do quê? Seja do conteúdo, seja de Deus e não nós. Deus está mais preocupado, muito mais do que na nossa alegria momentânea, Ele está muito mais preocupado com a nossa eternidade. Que você, em nome de Jesus, entenda isso. O poder de Deus, ele não muda para pior. Nem tampouco Deus vai mudar seu poder para melhor amanhã. Mais importante na vida de um cristão, essa é a parte mais importante da vida do cristão, é aquilo que só Deus pode ver.
Aquilo que as pessoas podem ver, a gente consegue até mudar, não consegue, pastor? Se a gente se preocupar com aquilo que as pessoas podem ver e for viver uma vida a partir daquilo que as pessoas podem ver, olha, eu posso ser um pastorzão do jeitinho que você quer, mas talvez eu não vá ser alguém que vai agradar a Deus. Você entende o que eu estou querendo dizer? Nesse caso, o poder é de Deus, precisa ser de Deus. Alguns não têm nenhum outro recurso, não conhecem a Deus. Estava ouvindo a história de um cara que escutou que a cirurgia da esposa dele ia demorar umas 2 horas a mais. Olha, chegou, ele estava na sala de espera, a cirurgia ainda vai demorar pelo menos umas 2 horas, de 2 a 4 horas. Ele não tinha recurso nenhum, ele falou assim, então dá tempo de eu tomar uma. E saiu da sala de espera e foi tomar umas biritas. Esse talvez seja o único recurso que algumas pessoas têm. Eu tenho plena certeza e posso dizer isso categoricamente. O recurso que o cristão tem vai muito além de coisas que vão trazer ilusão para a sua mente. O recurso do cristão está no poder de Deus. Você crê nisso, meu irmão? O senhor poderia compartilhar algo? Estou vendo que o senhor abriu no livro de Ezequiel, pastor. Então, tem aquela história legal lá do Ezequiel, que Deus falou que vai trazer uma restauração sobre Israel. Ele ia aspergir a água, ia encher Israel com o Espírito Santo, ia tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Aí ele fala uma coisa aqui que balança a gente, né? Ele fala assim, ó, eu não vou fazer isso por causa do amor que eu tenho por vocês. Eu vou fazer isso por causa do amor que eu tenho pelo meu nome. Glória a Deus por isso. Qualquer provisão de Deus é para exaltar o nome dele. Se não exaltar o nome dele, não foi legal. Pastor David, alguma contribuição aí dos irmãos? O Arquimedes acabou de comentar aqui que é um homem na Bíblia que nos chama muita atenção, Jabes. Ele fez 4 pedidos a Deus e Deus o atendeu. Ele era o mais nobre de seus irmãos, pois desejou a presença de Deus em sua vida. Primeiro livro das Crônicas 4, 9 a 10. Espetacular, é verdade. Tem algumas traduções diferentes desse Filipenses 4,13. Peguei a tradução de J.B. Phillips, diz assim, estou pronto para qualquer coisa por meio da força daquele que vive dentro de mim. Olha que legal. Daquele que vive dentro de mim. É o tesouro no vasinho de barro aqui que a gente é. Bíblia Viva diz, porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá a força e o poder. Que coisa maravilhosa, irmãos. Evangelho de João, no seu capítulo 15, Jesus se apresenta como uma videira verdadeira. Tem uma frase que chama muita atenção e combina com esse momento. Jesus diz assim, porque sem mim nada podeis fazer. Está percebendo qual a necessidade que nós temos? Que tipo de poder? É poder de conhecimento? É poder bélico? É poder político? É poder. Só existe um tipo de poder que nesse caso aqui vai ser avaliado. É o poder de Deus na sua vida. Você pode ser o cara, você pode ser o tacho, você pode ser independente de quem for. Você só não pode viver alheio ao poder infalível de Deus. É esse poder que nos capacita a viver. Louvado seja Deus por isso. Você está entendendo? Estamos juntos aí ou não? Você está vivo? Vocês estão vivos? Vocês já dormiram aí nessa reflexão que a gente está falando? Misericórdia. Tem gente que está dormindo, pastor. Tem gente que deita na cama e fica lá assistindo a gente e dorme. Como é que faz? Misericórdia. Está consolador, né? Ó, dorme não. Dorme daqui a pouco. Vai dormir depois. O texto final, esse trecho final que a gente leu, até o versículo 20, do versículo 14 até o versículo 20, a gente vê algumas coisas que chamam atenção, mas queria que isso ficasse guardado no coração de quem está com a gente. Não vamos trazer exaustão de estudo aqui, de termos e tudo mais nesse texto, mas queríamos mencionar algo importante nesse caso aqui. Como é que a gente pode, de alguma maneira, esperar em Deus? Como é que a gente pode encontrar contentamento e suficiência em Cristo? A providência soberana de Deus, o poder infalível de Deus, mas algo precioso, a promessa imutável de Deus. Paulo aqui nesse trecho, a partir do versículo 14, ele agradece a igreja de Filipos por uma oferta generosa e compara 3 coisas muito conhecidas por aqueles irmãos. O 10º versículo, ele diz assim, renasceu o cuidado de vocês por mim. Como está nessa versão, pastor? Renovaste a meu respeito o vosso cuidado. Renovastes.
A ideia do renovaste lá no grego é anátalo, é de algo brotando, uma árvore brotando, brotar, crescer verde, florescer. Paulo dá a ideia de algo muito conhecido, usa uma palavra que era conhecida do contexto daqueles irmãos, e está falando assim: o que vocês fizeram por mim é como se fosse uma árvore nascendo. O segundo exemplo que ele dá, do 14 a 17, ele usa a palavra associar, e a gente vai ver que isso demonstra um termo de comunhão. O Senhor citou aqui, naquele momento, logo no início, corresponde a um termo de comunhão, se associar, fazer sociedade. A igreja deu materialidade, coisas materiais a Paulo para que ele pudesse ser sustentado, para que ele fosse sustentado naquele momento. Paulo recebeu riquezas espirituais, mas também recebeu riquezas materiais. Ou seja, Paulo compartilhou riquezas espirituais com aqueles irmãos tendo recebido coisas espirituais, repassaram coisas materiais. Casou aqui, o senhor olhou meu esboço antes aqui ou não? O senhor falou isso aqui, eu só estou repetindo uma coisa que o senhor já falou. Estava na Bíblia, né? Muito melhor que qualquer combinação. A gente percebe que só tem possibilidade de a gente se entender se realmente for na Bíblia. Vocês não têm noção como é que é isso aqui. Às vezes a gente acha que vocês estão sabendo tudo. A gente não combinou isso aqui não. E Deus falou algo que já estava de alguma maneira aqui no roteiro, mas eu não tinha combinado em nenhum momento, pastor. Pode dizer, pastor, o senhor falar? Tem um outro texto que não me lembro agora, ele fala assim: vocês se doaram tanto por mim que se fosse preciso vocês davam a sua vida por mim. E essa é a ideia da associação aqui, eu acho que é muito mais do que finanças. É que o missionário sentir que o povo está com ele. Isso é muito importante. Isso é muito mais do que simplesmente falar assim: ah, não, eu já oro, eu já contribuo, né? Mas a contribuição é uma coisa necessária. Uma pessoa, certa vez disse, né? Uma igreja que não compartilha é uma igreja pobre. Sim. E pode estar com altas cifras nas contas bancárias e aplicações. Uma igreja que não compartilha é uma igreja pobre. Isso é aplicado à nossa vida. Uma pessoa que não compartilha é uma pessoa pobre. Sim. Não é a possibilidade que você tem de dar alguma coisa, é a vontade que você tem de compartilhar. Você vê como é que a coisa é complicada? Paulo menciona ainda no versículo 18 algo relacionado ao sacrifício. Recebi tudo, tenho até de sobra, estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável. Está fazendo aqui uma menção àquilo que os filipenses conheciam lá da época dos judeus, um sacrifício, o aroma agradável, e um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Para o apóstolo, a oferta também é um sacrifício, é algo oferecido a Deus, colocado sobre o altar do Senhor. 1 Pedro 2,5, Pedro diz assim: a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. É uma referência a coisas que vão além da materialidade. Romanos 12,1, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente vê em Hebreus capítulo 13, versículo 15, sacrifício de louvor. Mais uma vez a palavra sacrifício relacionado a algo que vai além da materialidade. O 16, também lá de Hebreus 13, a prática do bem, a mútua cooperação, que começamos mencionando aquilo que tem sido feito pelo Café com Pão, a prática do bem, a mútua cooperação. Irmãos, isso é sacrifício agradável, aceitável a Deus. Louvado seja Deus por isso. Paulo, nesse caso aqui, usando a palavra sacrifício, a gente pode dizer que ele olhava para os cristãos filipenses como sacerdotes, aqueles que ofereciam coisas que agradariam a Deus. Que coisa maravilhosa, hein, pastor? Com certeza. Eu acho que deve ter, se não me engano, deve ter alguma coisa aqui também de, já que era uma igreja não tão rica, eles estavam fazendo alguma coisa além. Quer dizer, é fácil você fazer que nem os ricos lá da história do gasofilaço de Jesus. Joga lá um pacote de dinheiro que está sobrando. O difícil é dar as moedinhas únicas que você tem como a viúva pobre. Ou seja, você conhece a história de gente que lava a roupa lá, esfola os dedos tudinho, e é muito mais fiel do que o camarada que tem uma empresa. E aqui, a gente não está falando aqui de contribuição de dízimos e ofertas. Isso faz parte da vida do cristão, indissociável, não tem como a gente viver. O que a gente está falando aqui é algo além, é muito além disso.
Filipenses 4, 18 e 19, são esses dois últimos versículos que a gente não leu, né? Eu li o 18, vou ler o 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Viu uma paráfrase legal desses versículos 18 e 19? Recebi tudo e tenho até de sobra. E é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, vocês supriram a minha necessidade, Deus suprirá as suas necessidades. Vocês supriram uma de minhas necessidades, mas Deus proverá todas as suas necessidades. Vocês contribuíram apesar de sua pobreza, mas Deus suprirá suas necessidades, usando das riquezas, de todas as riquezas de sua glória. Deus não prometeu suprir a nossa ganância. Felipe, pode aumentar um pouquinho só o microfone? Preste muita atenção nisso. Está passando um carro aqui de alguma coisa, está vendendo aqui, carro da pizza. Eu acho que estão mandando entregar aqui pra gente ou não, pastor? O carro da pizza está passando ali, não vou fazer propaganda para eles, pode aumentar o volume aí. Mas isso aqui é impressionante e é preciso a gente mencionar. Deus não prometeu suprir a nossa ganância, não se engane. Deus não prometeu suprir a sua, a minha ou a de qualquer um. Ele supriu, Ele prometeu suprir nossas necessidades. O senhor gostaria de compartilhar algo sobre isso, pastor? Passou o carro da pizza ali. Eu estou pensando que o irmão mandou uma pizza para a gente, aleluia. Eis-me aqui. Eu estou falando de dar e estou querendo receber. A gente não é assim, olha que coração sujo que a gente tem. Estou falando de dar e estou querendo receber. Vou fazer um compromisso aqui. Eu vou fazer um compromisso aqui com os irmãos. Eu falei de ganhar uma pizza, eu vou dar uma pizza para algum irmão aqui hoje. E não é para ninguém daqui não, viu? Não é para ninguém que veio aqui. Eu vou dar uma pizza para alguém aqui da igreja. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou. Se não hoje, no outro dia. Pode, compromisso assinado. Vocês precisam muito mais do que uma pizza, né? Eu vou ainda fazer uma promoção lá no meu feed, lá do Instagram. Se você não me segue no Instagram, siga lá. J. Júnior Pedroso. A gente vai fazer uma promoção. Vou dar uma pizza para alguém. Promessa, de verdade aqui. Pastor, por favor, interrompi a sua... Essa coisa de participar é interessante. João fala assim lá na sua carta, diz assim, nós provamos que somos de Deus se nós amamos. Olha só, nós provamos que pertencemos a Deus se nós amamos de maneira prática. E que maneira prática é essa? Eu não me prendo às finanças. Finanças não é o meu Deus. É verdade. Deus me deu e o reino de Deus vai ser abençoado por mim também. Amém. Isso é um prazer. Coisa boa. Já estou escrevendo, eu quero aí, ó. Já choveu mensagem no WhatsApp dizendo que quer a pizza. O que eu estou falando para mim serve para você também falar, viu, bonito? Ou bonita aí, ó. Eu falei, poxa, seria bom algum irmão mandar uma pizza ali. Mas eu fiquei na hora que já veio. Peraí, eu preciso fazer isso. Eu preciso ser alguém que enxergue a nossa realidade e queira oferecer um pouco daquilo que eu sei, que vai me alegrar, mas vai alegrar alguém também. Eu ainda não sei qual critério vou fazer. O que o Felipe está rindo ali? Pastor David, vocês estão vendo aqui, vocês dois estão morrendo de rir, e eu fico me segurando aqui para rir, senão bagunça tudo. Pastor Onésimo também quer pizza? Tem que ser light, né, pastor? Diet, né? Daquele jeitão. Eu mando uma de brócolis. Manda só o recheio. Só o recheio, bacana. A gente, olhando para tudo isso, irmãos, nós queríamos enfatizar, se o contentamento, ele vai ser então resultado dessas questões, em nome de Jesus, coloque isso na sua vida como uma prioridade, olhar para a providência soberana de Deus, se lembrar do poder infalível de Deus, mas também guardar no seu coração essa promessa imutável de Deus. Uma pergunta para você, de qual promessa de Deus você já se lembrou nesses últimos dias? Tem algumas que a gente guarda no coração, mas estou falando você já estudou alguma promessa de Deus? Quando você peca, de qual promessa você se lembra? Quando você está confessando um pecado diante de Deus, qual promessa você lembra? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, então guarde algumas promessas no seu coração. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Se você precisar de ajuda,
tem gente aqui disposta a isso, disponível a te ajudar. Pode ser o pastor Onésimo, pode ser o pastor David, pode ser eu. Se lembre das promessas de Deus, guarde no seu coração as promessas de Deus. Até porque a palavra de Deus, quando guardada devidamente no nosso coração, nos ajuda a evitar o pecado, nos ajuda a se desviar do pecado, nos ajuda a pregar contra o pecado, confrontar o pecado em amor, como o pastor bem falou aqui. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, irmãos. Nosso desejo é que Jesus nos abençoe de todas as formas, em todos os tempos, de uma maneira muito especial. Vamos orar? Convido você a fechar seus olhos onde você estiver, guardar o seu coração e pedir para que Deus, mais uma vez, seja glorificado. Nós te louvamos, Senhor, eterno Deus, soberano Pai, rendemos graças a Ti, cremos no Seu poder, cremos na Sua soberania, cremos nas Suas promessas e cremos, ó Deus, que o Senhor está presente com a Sua igreja, regendo a história, coordenando todas as coisas. Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nós pedimos de uma maneira muito especial, favoreça cada uma das pessoas, cada um dos irmãos, cada um dos ouvintes que nos acompanham nesse momento. Esteja conosco, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, ó Deus. E por isso queremos dizer de todo o coração, tudo, absolutamente tudo que vem do Senhor é bom. Ó Deus, isso já nos dá segurança completa. Se tudo que vem do Senhor é bom, nós podemos entender até que aquilo que nos falta, realmente não seria bom para as nossas vidas. O que nos falta é o bom do Senhor para nós. O não do Senhor, muitas vezes, tem que ser realmente compreendido como uma resposta positiva para as nossas vidas. Ó Deus, favoreça a vida do pastor Onésimo, do pastor David, ó Deus, do Felipe, do Marcelo, que estão aqui conosco, suas famílias, abençoe a vida de cada família que está aqui nos ouvir, guarde seus corações, suas mentes, proteja-os, ó Deus, proteja-nos de nós mesmos, proteja-nos de Satanás, proteja-nos desse mundo mal. E ó Deus, nós pedimos o seu favor, dê sabedoria aos governantes, ó Deus, da nossa cidade, dê sabedoria aos governantes do nosso estado, do nosso país. Ó Senhor, nos livre de perigos maiores, fazendo com que sejamos responsáveis dentro daquilo que estivermos, ó Deus, responsáveis por fazer, dentro daquilo que tiver ao nosso alcance. Dê-nos esse senso de zelo, de responsabilidade. Nós não sabemos ainda quando as atividades na igreja retornarão, mas nós cremos que o Senhor já sabe. Isso está na agenda do Senhor e pedimos para que o Senhor nos ajude a ter sabedoria para saber o que fazer. Guarde nossas vidas, guarde nossos corações. Assim clamamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Deus abençoe sua vida, minha querida. Que o Senhor seja com vocês. Pastor Onésimo, despedida dos irmãos. Muito bem, que Deus possa encher teu coração de muito contentamento. Amém. Porque isso faz a sua vida ficar saudável. Amém. Deus é o mais importante. O que Ele dá é bem-vindo, mas o que Ele é muito mais precioso. Amém. Deus te abençoe. Deus não pode mentir. O Arquimedes você acabou de compartilhar aqui. E não mente. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Louvado seja Deus por isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele tenha misericórdia de sua vida, que sobre ti Ele levante seu rosto, que Deus te dê a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda mente e coração, hoje e para todos sempre. Amém. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. Até domingo, com a graça de Deus.